Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de inglês, Ultimamente eu só tenho postado vídeos de inglês, mas calma que em breve vai ter um vídeo aí de um assunto diferente, Sabe aqueles assuntos politicamente incorretos que eu adoro abordar, assuntos chatos que incomodam muita gente? Então, em breve vai ter um vídeo desses, mas por enquanto vamos falar de inglês, Como sair do nível intermediário, E, por exemplo, você começou a estudar inglês, passou pelo básico, estudou bastante e começou a se desenrolar na língua, está no nível intermediário, mas ainda tem muito chão para percorrer, mas parece que você está preso nesse nível, Então como sair desse nível? Esse é o assunto do vídeo de hoje. E eu tenho aqui uma pergunta muito interessante que foi enviada pelo Fábio Costa na minha página do Facebook e eu vou ler ela para vocês. O Fábio pergunta: eu comecei a assistir os seus vídeos antes de vir para a Austrália e eu gostei muito. Já tem um ano que eu estou aqui estudando inglês na Swinburne, que é uma universidade em Melbourne, na Austrália. Porém, chegou no momento em que os métodos deles já não me ajudam mais. Então, como conseguir fluência na língua? Não quero ficar com aquele inglês tipo, consigo passar a ideia, entendeu? Bem, pergunta muito interessante. E eu já passei por isso, e eu tenho aqui algumas respostas para essa pergunta, e a primeira talvez até te motive um pouco, é que no nível intermediário a gente não consegue notar o nosso progresso que nem nós notávamos no nível básico, por exemplo. Por quê? No nível básico, um exemplo, você começa a aprender inglês hoje e você aprende 10 palavras. Amanhã você aprende mais 10, ou seja, você dobrou o seu conhecimento da língua inglesa. O que não é medido apenas em vocabulário, eu sei, mas isso é só um exemplo. Mas no nível intermediário já não é tão fácil de notar esse progresso. Por exemplo, você já sabe lá 3.000 palavras no nível intermediário, exemplo, e você aprende mais 100 palavras. 100 para 3.000 não parece ser muita coisa, Não é que nem você comparar 10 em cima de 10, o que já é um progresso notável. Então muitas vezes nós não notamos o nosso progresso nesse nível. Então eu sugiro que você pergunte a pessoas que têm acompanhado o seu desenvolvimento no inglês e peça um feedback para elas, se o que você fala hoje é melhor ou a mesma coisa do que o que você falava há 3 meses atrás. E outra coisa que eu devo mencionar também é que escola de inglês tem seus limites. E eu notei muito isso quando eu estava no Canadá. E, por exemplo, você chega num nível avançado do inglês, o seu aproveitamento parece ser inversamente proporcional às vezes. Quanto mais você aprende, menor o seu nível de aproveitamento. Repetição é bom, mas chega uma hora também que enche o saco, quando o professor tem que parar a sala para explicar para um aluno que acabou de chegar no país e que fala bem menos do que você, explicar para ele uma coisa que você já está careca de saber, que você mesmo poderia explicar para ele. Então, você sempre vai aprender uma coisa ou outra numa escola de inglês no Canadá ou na Austrália, se você já está num nível avançado. Mas se é para aprender uma coisinha ou outra, então até da perspectiva financeira não vale a pena estar em uma escola de inglês, Mesmo porque isso custa muito caro para estudantes internacionais. Então chega uma hora em que é melhor que você vá aprender inglês em um ambiente diferente, um ambiente conhecido como vida real. Não que a escola não seja a vida real, a escola é um lugar muito bom, é ótimo, faz parte, é uma pequena parte da vida real. Mas chega uma hora em que você vai ter que trocar de marcha e passar para o próximo nível. E tentar, talvez, trabalhar em um ambiente corporativo que usa o inglês. E tem mais algumas coisas que eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver o que eu anotei. Putz, cara, mais um vídeo onde eu falo demais e vai dar trabalho para editar depois. Putz, minha cabeça é muito grande e não cabe no vídeo. Peraí, deixa eu mais para trás. Então, uma ótima recomendação que eu tenho é esse livro maravilhoso que ensina a gramática prática da língua inglesa. E quando eu falo gramática, eu não me refiro àquela gramática chata que nós aprendemos em português, de pretérito mais que perfeito e tal. Eu falo da gramática prática que o estrangeiro tem que conhecer e tem que assimilar, que é a gramática da língua inglesa. E é muito difícil você pensar em inglês se você ainda não assimilou a gramática, as diferenças gramaticais do inglês. Então, se você pensar em inglês do jeito que nós pensamos em português, está errado. Muitas vezes a preposição vai no final da frase, muitas vezes os verbos são conjugados de forma muito diferente. Por exemplo, aqui, pega essa frase, eu conheço ele há 10 anos, ou mais formalmente, eu o conheço há 10 anos, o que em português está correto, mas como você diria isso em inglês? Desse jeito? Só que está errado, isso aí não é inglês, isso aqui é portunglês. No inglês seria isso aqui, I have known him for 10 years.
o que em português seria eu tenho conhecido ele há 10 anos, ou eu o tenho conhecido há 10 anos. Esse é apenas um dos exemplos entre vários que esse livro vai te ensinar. E muitas pessoas negligenciam essa parte do inglês, infelizmente. Há pessoas que falam inglês há 30 anos e não saberiam formar essa frase corretamente. E você pode se comunicar muito bem até com as pessoas falando o inglês gramaticalmente errado. Muitos imigrantes, talvez até a maioria, fala assim. Então, né, se você é a pessoa tipo que usa o inglês como uma língua quebra-galho, não tem vontade de aprender mais, o que não está errado, se é o que você quer, então ótimo. Né, se você pensa assim, não, o inglês é uma língua quebra-galho, eu já consigo ir no McDonald's e pedir um hambúrguer, já consigo ir num restaurante e pedir comida, consigo pedir informações e para mim tá bom demais. Se é assim que você pensa, né, então não é para você esse livro, a não ser que você queira sair desse nível, né, do inglês quebra-galho e ir para o inglês, né, o inglês bom, o inglês... Eu não vou dizer perfeito, porque esse mito da perfeição é outra coisa que eu tenho que abordar em outro vídeo. Né? E só uma nota aqui, você tem um pouco de sotaque numa língua, que seja um sotaque alemão, que nem o Arnold Schwarzenegger, que tinha muito sotaque, mas agora não tem tanto, ou um sotaque estrangeiro, que nem muitos atores têm, atores estrangeiros que trabalham em Hollywood, isso não faz de você um péssimo falante da língua inglesa. Não, muito pelo contrário, tem pessoas que têm um sotaque muito bom, mas tem uma gramática meio zoada. Então, um pouquinho de sotaque é até bom, as pessoas em inglês gostam de sotaque. Então, eu não quero que as pessoas pensem que através dos meus vídeos eu estou falando que você tem que falar inglês com sotaque perfeito. Tem uma hora que você chega num ponto em que a diferença entre o seu sotaque e o sotaque de Nova York, por exemplo, é menor do que a diferença entre o sotaque de Nova York e o sotaque do Texas. Então, você vai falar um inglês internacional, se você aprendeu ele depois de adulto como língua estrangeira. Mas enfim, talvez eu tenha falado isso meio fora de contexto, mas eu só quero deixar claro que, né, que eu não sou desse pensamento tipo ou é 8, ou é 80, ou é 100%, ou é 0%, ou é totalmente preto, ou é totalmente branco. Eu acredito que existe sim, entre o branco e o preto tem o cinza, entre o 100% e o 0% tem o 50%, tem o 90% e tem o 99% também. Então, né, não pense desse jeito, tipo, nossa, se não for para eu falar inglês perfeito que nem um americano, então eu não vou nem começar a aprender. Isso é totalmente ridículo. Enfim, eu falei uns palavrões aqui que eu resolvi até cortar, tirar do vídeo. Próximo, a outra coisa também que eu recomendo é que você aprenda algo complicado, algo difícil em inglês, algo do seu interesse. Por exemplo, se você estuda engenharia, aprenda isso, leia sobre isso em inglês, ou medicina, ou o que quer que seja que você estude ou que você goste. Estude isso em inglês, algo que exija de você um vocabulário mais especializado, que exija que você use o inglês formal. Mas não fique só nessa, né? Também é chato você falar sobre física quântica e a teoria da relatividade e política internacional, mas quando você vai conversar com o povão e falar um inglês informal, falar gírias, usar expressões idiomáticas, você trava, né? Também não é legal. Então, converse com o povão, vai aprender os coloquialismos aí da Austrália. Existem livrinhos aí que te ensinam até as gírias australianas, que é algo que, até um americano na Austrália teria que aprender isso, porque é uma coisa muito local da Austrália. Ou se você quiser aprender gírias mais universais do inglês, tem os filmes, os seriados, há livros também que ensinam expressões idiomáticas e o inglês coloquial. Uma coisa muito legal também, altamente recomendável, caso você ainda não saiba, é esse dicionário online, né, o Urban Dictionary, que vai te ensinar muitas coisas e com ele não tem censura, meu. Até se você colocar lá termos assim explícitos com conteúdo sexual e tal, palavrões, ele vai mostrar para você o significado. E uma coisa também, peça para as pessoas te corrigir. Isso é muito importante. Eu não sei quanto a vocês, cada um tem o seu estilo de aprendizado. Eu esqueci muita coisa que eu aprendi no inglês através dos livros ou dos filmes, mas eu lembro praticamente tudo que eu aprendi através de correções. Eu falei para as pessoas, não permita que eu fale inglês zoado. Se eu cometer um erro, me corrija. E assim eu aprendi muito. Quando o professor me corrigia, quando alguém me corrigia. Até hoje eu me lembro, faz anos, mas eu me lembro. Então eu aprendi muito assim, porque as pessoas são educadas, os australianos, os canadenses. É considerado falta de educação e até um pouco de covardia intelectual você corrigir uma pessoa, ou até tirar sarro da pessoa que fala inglês como segunda língua e fala errado. Então você vai ter que pedir para que eles te corrijam, e eu sugiro que você faça isso.
Bem, e outra coisa que eu já falei em praticamente todos os meus vídeos de inglês e que eu volto a repetir aqui brevemente para não soar repetitivo, é isso. Faça do inglês a sua língua primária. Mude tudo que envolva a língua para o inglês. Computador, celular, menu da câmera, tudo que você usa, muda para o inglês e começa a interagir com o inglês em tudo que você faz que exija língua e comunicação. Bem, e para terminar esse vídeo, vou fazer uma recomendação aqui, que é um livro em áudio todo em inglês, sobre o aprendizado de línguas estrangeiras e alguns segredos, técnicas para aprender e assimilar uma língua estrangeira. O autor desse livro é um cara muito inteligente, é um poliglota que fala muitas línguas, ele é americano e também é uma ótima fonte de entretenimento para quem gosta do assunto, né, aprender línguas. Então, altamente recomendável. Você não precisa ter um inglês super avançado para entender, o cara fala tipo devagar, pausadamente, então acho que você com inglês intermediário já vai conseguir, e mesmo que não consiga entender 100%, isso não é desculpa para não ouvir esse livro em áudio, né? Já é mais uma desculpa, na verdade, para você aprender, e o que você não entendeu, anota e estude, já aí mais uma coisa para você estudar o seu listening, né, a sua escuta do inglês. Então é isso, pessoal, muito obrigado pela pergunta, muito interessante, e a minha resposta pode não ter sido perfeita, pode não ser aplicável em todos os casos, em todas as situações, mas eu espero que tenha ajudado muita gente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.